E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje falando sobre queda livre e lançamento vertical. Sim, ainda estamos falando de um movimento que ele é retilíneo, aqui ainda é unidimensional, beleza? A gente ainda está lidando com uma variável só ali no seu espaço, certo? A gente está trabalhando só com x. Aqui a gente vai falar só de y, porque a gente tende a falar que y é o eixo das ordenadas, é um eixo vertical, então, mas enfim, isso aí pouco importa, né? No fundo, pouco importa mesmo, assim, você dá nomes ali. Mas aqui a gente vai tratar como basicamente y, mas saiba que seria um movimento que ele é retilíneo, só tem uma dimensão, beleza? E aí qual seria a diferença, né, entre uma queda livre e um lançamento vertical? A gente vai começar aqui falando, mudando a ordem aqui, vamos começar sobre queda livre. Sobre queda livre, beleza? E o que seria essa queda livre? Bom, a queda livre é quando você pega um objeto e simplesmente solta ele. Então na questão está escrito lá, eu soltando um objeto, abandonando um objeto a certa altura e tal, o que acontece e tal. Cara, se você tem aqui a sua superfície terrestre, vou fazer aqui a sua superfície terrestre aqui, bem tranquila, superfície terrestrezinha aqui, e aí você está deixando o objeto cair, Olha só, o objeto ele cai, né? Por que ele cai, cara? Por que ele cai? E aí, lembrando lá de Newton, né? Esse objeto ele está imerso num campo gravitacional, beleza? O campo gravitacional gerado pela Terra. Tranquilo, existe esse campo gravitacional gerado pela Terra, a Terra vai atrair esse objeto vai atrair a Terra, aquela terceira lei de Newton, par ação e reação, aquela toda coisa que a gente sabe, é o que a gente ainda vai ver no nosso terceiro capítulo, que seria dinâmica, certo? A gente vai chegar lá, se Deus quiser, beleza? Então assim, esse corpo, né, essa partícula está imersa num campo gravitacional. Vai ocorrer uma aceleração da gravidade, certo? Por isso que é um movimento que vai ser classificado como movimento retilíneo uniformemente variado, porque aqui, para todos os efeitos, essa aceleração da gravidade ela não está se alterando, o movimento retilíneo uniformemente variado. É retilíneo porque a gente sabe que ele vai cair em linha reta, beleza? Vai cair em linha reta aqui. E qual a aceleração que ele vai sofrer? A aceleração da gravidade. A aceleração é constante? Sim, por isso que é uniformemente variado, beleza? Um módulo G, né? Geralmente a gente aproxima esse G para 10 metros por segundo ao quadrado, mas às vezes alguma questão bota mais 9,8, que é um valor mais próximo da realidade, dependendo ali da geografia ali do lugar, beleza? Mais ou menos a ideia é essa, tranquilo? E assim, pessoal, a ideia é essa, né? Você vai começar aqui, por exemplo, de uma altura. Você vai traçar aqui um eixo para você falar, poder ter noção assim, de quando que você está começando, né? O S que você está começando, S0 que você está começando, e começar assim, a traçar algum tipo de fazer uma equação aqui cinemática, né? Uma lei horária para você saber aqui de forma geral. O que você precisa saber aqui basicamente numa queda livre? Você largou esse objeto ali, e esse objeto uma velocidade inicial 0, certo? Geralmente aqui você tem V0 igual a 0. Beleza? Isso aqui é classificação basicamente, né, classificação de uma queda livre, né? Você abandona o objeto a certa altura, né? Soltou o objeto, né? E aí você, a partir disso, você consegue classificar isso aqui como uma equação horária mais detalhada, né? Você já tem A, você já tem V0 igual a 0, e aí você consegue perceber que é assim que funciona, você consegue classificar, você consegue calcular as posições com relação ao tempo aqui que você tem, beleza? Basicamente essa parada acho que vai ser tranquilo aqui. Perceba que essa altura aqui ela pode ser dada, né? Essa altura aqui ela pode ser dada, e coisas que você precisa calcular com relação a esse tipo de problema seria, por exemplo, o tempo de queda, que é o tempo que essa partícula, que esse corpo demora para chegar até o solo, beleza? Vai demorar um tempo para chegar, beleza? O tempo de queda. E a outra coisa importante que você pode calcular aqui é a velocidade final, né? Seria uma outra coisa interessante para você calcular. Com que velocidade que ele vai chegar ali no final? Aí você já pode pensar, por exemplo, que depende da gravidade. Se eu estou num lugar que tem uma gravidade muito forte, eu vou chegar com uma velocidade maior. Se a altura for maior, eu vou chegar com uma velocidade maior. Então, assim, depende da gravidade, depende da altura, você já consegue montar um pouco a sua equação na cabeça. Assim, pelo menos não montar a equação na cabeça, você pensa que varia com relação, por exemplo, o tempo.
O tempo de queda. Se a altura ela é maior, o meu tempo de queda vai ser maior? Parece que sim. Se minha gravidade é maior, o meu tempo de queda ele é maior? Parece que não. Num lugar que eu tenho uma gravidade menor, né, eu vou demorar mais para cair. Né, vou demorar mais para cair, então meu tempo de queda aqui é inversamente proporcional aqui à gravidade, né, mais ou menos essa ideia. E parece que eu não sei se eu falei isso, né? Eu falei ao contrário, né? Quanto maior a altura, maior o tempo, né? Certo? Acho que foi exatamente isso que eu falei, não me confundi não, né? A altura, ela é diretamente proporcional ao tempo. Quanto maior a altura, maior o tempo. A gravidade parece que é inversamente proporcional. A velocidade parece que é tudo diretamente proporcional aqui, gravidade e altura. Então, assim, esse tipo de coisa que a gente vai notando com relação a esse tipo de análise é importante, né? Tranquilo. Agora a gente precisa calcular esses tempos aí, né? Essas variáveis, né? O tempo e a velocidade, que são coisas que eu acho que são importantes para você saber calcular, né? Vamos dizer assim. O que você pode pensar aqui? Você pode pensar numa partícula, né? Você pode pensar numa partícula. Como você está numa altura h, o que você pode fazer? Você pode classificar esse movimento dessa forma aqui, ó. Como ele é retilíneo, você vai traçar aqui como y, né? Esse eixo aqui como sendo positivo. Esse eixo é positivo, meu amigo. Esse eixo é positivo. E aí o que acontece quando esse eixo é positivo? A sua gravidade ela é positiva. A sua velocidade final, ela é positiva também. Ela vai ser para baixo, beleza? O seu ΔS aqui, quando você traça esse camarada aqui como zero, seria o seu zero, ó. Lembre-se lá do referencial, né? Você tem um referencial numa linha, você bota o zero onde você quiser, eu botei ali o referencial ali como zero e administrei ali o meu eixo positivo para baixo para que tudo seja positivo, né? Porque você vai ter um ΔS aqui para baixo, né? Também é positivo. Perceba que eu estou andando para lados positivos do meu y, né? Então eu estou sempre avançando nesse sentido, então eu tenho o ΔS positivo. Tudo é positivo aqui. Olha só que coisa linda, né? Que coisa linda, maravilhosa. A gente consegue montar aqui a nossa equaçãozinha bem tranquila. Então eu posso me perguntar, cara, para um ΔS de h, com que velocidade que eu vou chegar ali? Eu posso perguntar isso, né? Eu posso perguntar isso bem tranquilo, bem sossegado. Eu posso perguntar essa parada e você pode adquirir isso aí fazendo alguma continha aqui, certo? Eu tenho uma equação horária geral, que eu tenho S de t é igual, como eu botei em y, eu vou botar aqui tudo em y, né? Eu botei aqui ΔS, ΔY aqui. Eu vou até botar de outra cor assim, a gente já colocou ali em y, né? Vamos deixar y, né? Ali. Beleza? Y de t, né? Estou em função de y, né? Beleza, y de t vai ser o meu y0 mais o meu v0 vezes t mais o meu a sobre 2 t ao quadrado, né? Beleza, sossegado. O meu S0 ele vai ser 0 mesmo, o meu y de t, eu quero saber o tempo com que eu vou levar para alcançar esse ΔY de h, certo? O meu y final vai ser h, né? Então h vai ser igual, o meu y0 vai ser 0, o meu v0 ele é 0 e meu a vai ser g, né? Então vai ser g sobre 2 t ao quadrado. E olha só que interessante, aqui o meu t é o meu tempo de queda, né? Meu tempo de queda, beleza? Então a gente vai chegar aqui à conclusão que o seu tempo de queda vai ser igual a raiz de 2h sobre g. Raiz de 2h sobre g seria o seu tempo de queda. Interessante essa parada, né? Interessante isso aqui, porque o que você pode perceber? Que sua altura ela é diretamente proporcional ao tempo de queda. Quanto maior a altura, mais eu demoro para chegar no chão. Faz sentido. E a sua gravidade? Não, se minha gravidade é muito grande, então eu vou chegar rapidinho. Né? Se minha gravidade é pequena, se eu estou lá no espaço, meu tempo de queda chega a ser infinito, porque eu não estou caindo, né? Enfim, esse tipo de análise é interessante para a gente poder verificar se está ok, né, a nossa fórmula final. Quanto à velocidade, você tem que a velocidade em função do tempo vai ser igual à velocidade inicial mais a vezes t, beleza? Movimento retilíneo uniformemente variado, geralmente é assim que funciona, certo? A sua velocidade final aqui eu estou querendo descobrir que a velocidade final, né, vai ser o meu v no tempo de queda, certo? Com que velocidade que eu chego ao passar esse tempo que seria o meu tempo de queda? Aqui eu vou chamar de Vf, beleza? O meu V0 ele é 0 mesmo, né? O meu V0 ele costuma ser 0 mesmo, tranquilo. A minha aceleração vai ser o próprio g, certo? Vezes t, né?
vezes t aqui, que é o meu tempo de queda. E quem que seria o nosso tempo de queda? A gente calculou ali. Nosso tempo de queda é raiz de 2h sobre g. Isso aqui, no final das contas, vai ser raiz de 2g vezes h. Esse aqui, então, portanto, vai ser Vf é igual a raiz de 2g vezes h. Perceba que a minha velocidade ela é proporcional à gravidade. Quanto maior a gravidade, maior a velocidade com que eu chego no chão ali, faz sentido. E quanto maior a altura, maior a velocidade também que eu chego, beleza? É bem tranquilo, já que a gente está negligenciando qualquer tipo de resistência do ar, esse tipo de coisa toda que a gente sabe que altera tudo aqui que a gente está fazendo, né? Se a gente levar em consideração. Beleza? Bem interessante, bem tranquilo, bem legal, né? Olha só, com relação aqui ao lançamento vertical. Lançamento vertical. Beleza? O que seria esse lançamento vertical? Cara, esse lançamento vertical é o seguinte. Eu vou ter aqui, novamente, um chão. Tem um chãozinho aqui. E o que eu vou fazer? Ao invés de deixar o negócio cair, simplesmente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lançar esse cara para cima com velocidade inicial V0. Eu vou lançar esse camarada para cima com velocidade inicial V0. E o que vai acontecer? Esse camarada vai ser lançado, né? Ele vai chegar numa altura que ele é considerado como altura máxima. Aqui eu vou chamar de altura máxima, não vou conseguir passar disso. Beleza? Depois de chegar nessa altura máxima, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um movimento, lógico que na mesma reta, né, que eu estou dizendo para a gente poder enxergar, ele vai fazer um movimento de queda livre depois. Porque eu vou chegar nessa altura máxima e depois ele simplesmente vai ser abandonado, né? Como se fosse um movimento de queda livre normal, como a gente já tinha calculado anteriormente ali, né? Bem tranquilo, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar calcular essa altura máxima, né? Dado essa altura H inicial, ó, importante, né? Eu estou lançando o cara de uma altura H inicial. Perceba que em muitos casos aí a gente percebe que ele está sendo lançado do solo, né? Assim, não necessariamente, ele está numa altura tal, eu estou lançando esse cara para cima. Basicamente é isso. A gente poderia fazer também uma queda livre com ele lançando com uma velocidade para baixo e tal, mas assim, você sabe chegar nessas formas, você sabe analisar o movimento de queda livre, você consegue analisar qualquer movimento. A gente vai utilizar aqui basicamente esse lançamento vertical para ter uma noção de como que seria essa ideia de fazer para cima, essa análise, essa possibilidade de ter uma altura máxima. O que acontece na altura máxima? Cara, na altura máxima você tem uma velocidade que ela é zero, certo? A minha velocidade ela é zero, significa que eu não estou variando a minha posição, né? Se eu cheguei na altura máxima é porque eu parei de variar minha posição, né? Então assim, minha velocidade ali vai ser zero com certeza. Então já que eu estou com uma velocidade zero, a minha velocidade inicial era V0 e aí cheguei até a velocidade final, V final igual a zero, né? Eu preciso calcular o tempo com que eu demorei para chegar aí dessa forma, né? Enfim, a gente pode contar dessa maneira. Nesse sentido, o que a gente pode fazer aqui? Bom, a gente pode avaliar esse problema da seguinte forma. Como a gente está querendo a altura máxima aqui, a gente pode perceber, calculando aqui, né, o que seria esse ΔH, né? Eu vou traçar esse camarada aqui como positivo para cima, beleza? Aqui está um positivo para cima, aqui está o positivo para cima de y, beleza? O meu movimento ele tá aqui é o zero, beleza? E eu estou em retilíneo, eu só não desenhei aqui porque para não poluir aqui um pouco, né? Eu vou desenhar aqui embaixo, né? Eu vou desenhar aqui embaixo igual eu fiz ali anteriormente. O que eu estou fazendo? Aqui está o meu solo, beleza? Esse camarada aqui é o meu zero, né? O meu solo aqui é o zero. Esse aqui seria o meu eixo y. Eu estou aqui, né, numa altura H positiva e meu eixo Y agora está para cima, estou considerando para cima. Já que eu estou subindo, né, eu estou considerando um ΔS aqui positivo, né, mais ou menos essa ideia, beleza? Aqui eu estava numa posição inicial H, eu vou chegar numa posição H final aqui, que seria o meu H máximo, beleza? E aí muito cuidado, né, porque a minha velocidade inicial ela é positiva. Minha velocidade inicial ela é positiva, V0, só que a minha gravidade ela é negativa. Né? Minha velocidade é apontada para baixo. Se eu estou subindo, o meu ΔS é positivo. Né? Se eu estou descendo, meu ΔS ele é negativo. Beleza? Lembre-se que essas grandezas são vetoriais. Né? Beleza?
E também tem esse sentido de... precisa ter esse sentido de positivo e negativo, né? Senão a gente não consegue resolver o problema direito. Tranquilo? Rapaziada, é mais ou menos essa ideia. Agora a gente precisa fazer alguma equação horária aqui para poder achar essa altura máxima aqui. Vamos supor que eu vou chegar aqui numa altura máxima. Ó, na alturinha máxima aqui. Beleza. E o que vai acontecer nessa altura máxima? Eu vou ter a minha velocidade zero. Então eu vou chegar aqui, ó, velocidade final, em função do tempo, na verdade, né? É igual a uma velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. É sempre assim, né? Sempre assim, isso aí não muda nunca, né? A minha velocidade final aqui vai ser zero. A minha velocidade inicial aqui foi V0 mesmo, que foi uma condição do problema. A minha gravidade é negativa apontada para baixo, então é menos g vezes o t. Né? Esse tempo vai ser o tempo que eu adquiro, é o tempo de subida. Né? Vamos botar aqui, ó, tempo de subida. É o tempo que eu vou demorar para sair de h para chegar na altura máxima aqui. Pessoal, aqui o tempo de subida vai ser V0 sobre g. Beleza? Quanto maior a minha velocidade inicial, maior o meu tempo de subida aqui. Beleza? Faz sentido essa parada? Faz sentido isso aí? Beleza? Tranquilo isso aí, né? E a gravidade? Quanto maior a gravidade, menor o meu tempo de subida. Quanto maior a gravidade, ok? O que também é bem tranquilo. Tranquilo? A gente pode avaliar dessa maneira aí. Sossegado? Tempo de subida é igual a V0 sobre G. Bem tranquilo, bem sossegado. É importante às vezes a gente fazer esse tipo de análise para a gente poder perceber, né? Assim, a diferença entre esses tempos. Beleza? Se você tem num problema, poderia aparecer dessa forma, né? Eu tenho uma velocidade tal, e aí se essa velocidade duplica, o que acontece com o meu tempo de subida, né? É mais ou menos essa ideia, tranquilo? Mais ou menos essa ideia aí. Tranquilo e calmo. Tranquilo e calmo. Beleza. Pessoal, agora o que a gente vai fazer aqui? A gente tem que avaliar o que seria o deslocamento, depois que acontece isso aí, aliás, vamos lá, vamos calcular essa altura máxima, né? Quase que eu esqueço aqui. Vamos calcular essa altura máxima. Como a gente faz? A gente tem que y, em função do tempo, vai ser y0 mais v0t mais a sobre 2t ao quadrado. Beleza, isso é basicão. O y final aqui que eu estou querendo encontrar é o meu h máximo, né? O meu h máximo aqui, isso aqui não muda. O meu y inicial vai ser o próprio h, e aí o meu v0 vai ser o próprio v0 mesmo, tudo positivo aqui, né? Tudo positivo, e a minha gravidade vai ser negativa, né? Menos g sobre 2t ao quadrado, né? Menos g, t2, menos g sobre 2t ao quadrado. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o meu TS por V0 sobre G. Beleza? Eu vou substituir esse TS igual a V0 sobre G. Beleza? Bem tranquilo essa parada, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular aqui o H máximo. O H máximo vai ser igual a H mais o V0 vezes T, ou seja, V0 ao quadrado sobre G, menos g sobre 2 vezes o t ao quadrado, que é v0 ao quadrado sobre g ao quadrado. E a gente pode fazer uma simplificação aqui com esse g, e, pessoal, a gente vai chegar aqui numa formulinha do h máximo. O h máximo vai ser igual a h mais v0 ao quadrado sobre 2g. Beleza? A gente encontra essa fórmula aqui do H máximo, a gente já encontrou essa fórmula do tempo de subida também. Interessante a gente ter essas fórmulas aí, beleza? Tranquilo essa parada aí? Tranquilo essa parada, né? O que mais falta aqui? Eu preciso saber, sei lá, o tempo total que eu fiquei no ar, né? O tempo total aqui. O que seria esse tempo total? Vai ser o tempo de subida mais esse tempo aqui de queda livre. O tempo de queda a gente sabe da queda livre, que é raiz de 2h sobre g. Então vai ser raiz de 2 vezes h, só que h é o h máximo, né? Então é 2 vezes h máximo sobre g. Beleza? Isso aqui vai ser raiz de... Quem que seria o nosso h máximo? Seria aquele troço ali que a gente calculou anteriormente, né? Seria 2 vezes h máxima, 2h mais v0 ao quadrado sobre g. Beleza? 2h mais v0 ao quadrado sobre g. Beleza.
2 vezes H sobre G, né? Sobre G. Então eu vou dividir por G aqui nesses caras. Eu posso... vou dividir por G aqui mesmo, vou deixar assim aberto. Depois a gente faz. Isso aqui é o tempo de queda. Isso aqui é o tempo de queda. E a gente pode deixar de uma maneira um pouco menos esdrúxula aqui, né? E falar que isso aqui vai ser o raiz de 2hg mais v0 ao quadrado. Né? A gente pode fazer dessa forma sem muitos problemas, né? Eu acho que assim, não, falta o H ali, falta o G aqui. Acho que a gente pode fazer de outra maneira, para deixar mais apresentável, né? Deixar mais apresentável, a gente pode... Eu acho que eu vou deixar dessa forma mesmo, hein, pessoal? Vou deixar dessa forma mesmo, acho que vai ficar mais apresentável assim mesmo. 2hg mais v0 ao quadrado. Beleza? Vou deixar dessa forma mesmo. Tranquilo, isso tudo dividido por g. Tranquilo? Isso aqui seria o nosso tempo de queda. E perceba que o nosso tempo total, só para ter uma resposta aqui bacana, o meu tempo total vai ser o nosso tempo de subida mais o nosso tempo de queda. Beleza? O tempo de subida a gente calculou que é V0 sobre G, e o nosso tempo de queda vai ser esse troço aqui. Então a gente consegue calcular o nosso tempo total aqui, que o bicho ficou no ar, né? O tempo total aqui vai ser V0 sobre G mais aquele troço ali, que é raiz de 2hg mais V0 ao quadrado, isso tudo sobre G. Beleza? A gente pode deixar dessa forma, a gente pode apresentar aqui algumas formas para você, né? Até a velocidade com que ele cai ali, a gente pode calcular também, né? Não vou calcular aqui não, vou deixar como exercício aí para vocês. Perceba que só um detalhe, né? Você consegue calcular esse tipo de fórmula se você tiver o H igual a zero, que seria um caso mais particular, né? Eu estou lançando do solo. Né? Lançando do solo, você tem esse H igual a zero, né? Então você tem aqui H igual a zero, você tem um lançamento vertical no solo. Né? Você tem essa parada aqui e a gente utilizou o H para você ter uma noção mais genérica de como resolver esse tipo de questão. Se você taca o H igual a zero, você encontra outras formas para o lançamento no chão, né? Basicamente essa ideia, eu acho interessante a gente pensar dessa forma também, com H, né? E você faz o que você quiser. Tranquilo, galera? Esse vídeo foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Bons estudos para vocês, forte abraço, tchau, tchau.